Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Simplifica. O que é o Simplifica? O Simplifica é um videocast feito por advogados do IDTC, o Instituto de Direito Tributário Contemporâneo. Todos os advogados especialistas na área de direito tributário para falar com você, o nosso internauta, aquele que quer o conteúdo sobre impostos, sobre a reforma tributária a ser realizada no país. O Simplifica ele tem uma linguagem extremamente direta, muito mais simplificada e, acima de tudo, esclarecedora para todos aqueles que querem saber o que vai acontecer no Brasil após a reforma. Teremos agora o primeiro episódio desta série de temas e de série de episódios que acontecerão no Simplifica. O Simplifica abre para falar sobre alíquotas e impacto econômico da reforma tributária, com dois especialistas que eu vou passar a apresentá-los a partir de agora. Dr. Paulo Vitor e Dr. Aquiles Cavalo. Ambos vão falar sobre alíquotas, sobre qual é o impacto econômico na indústria, nos serviços. Muita coisa interessante vem por aí. Bora simplificar? Vamos começar com o primeiro episódio do Simplifica. Então, estamos aqui com Paulo Vitor Costa e Aquiles Cavalo, dois especialistas na área de direito tributário que fazem o primeiro episódio do Simplifica. Dr. Paulo Vitor, queria que, neste momento, nesse primeiro episódio, o doutor se apresente aos nossos internautas, àqueles que nos seguem nas redes sociais do IDTC, e também, doutor Aquiles, na sequência, faça a sua apresentação. A palavra é sua, caríssimo. Uma honra tê-lo aqui no nosso primeiro episódio. Olá, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com o Aquiles, com você e com os outros colegas que viram a seguir. Eu sou advogado tributarista com especialização na área, atuo já há 15 anos na área tributária, todos os setores mais diversos já atendi, serviço, indústria, comércio, tenho algumas passagens por lugares importantes do mercado da área tributária, de consultoria tributária, e estamos aqui com o maior prazer em poder servir, né, ao IDTC, ao público em geral, para explicar de uma forma didática, simplificada e direta toda essa reorganização do sistema tributário brasileiro que a gente vai começar a enfrentar aí a partir do início do ano que vem e vai pegar tração aí pela próxima década, com certeza. Um prazer estar com vocês. Maravilha, muito obrigado. Agora vou conversar com o Dr. Aquiles Cavalo. Dr. Aquiles, uma honra tê-lo aqui conosco, integrante também do IDTC, do Instituto de Direito Tributário Contemporâneo. Ele está aqui para falar e comentar sobre essa questão da alíquota e impacto econômico. Seja bem-vindo, Dr. Aquiles, faça a sua apresentação. Obrigado, Sérgio. Uma honra estar aqui do lado do Paulo. Eu estou há 40 anos na área tributária e posso garantir, né, que essa proposta de reforma, que já não é mais uma proposta, é uma realidade de reforma, assusta muito, mas nós temos que destrinchar, e esse é o nosso objetivo. Vir aqui, apresentar o que a gente entende e preparar todos para esse monstro, que é um verdadeiro monstro, que está pela nossa frente. Então, é uma honra, um prazer, estou muito empolgado e vamos lá, vamos para a nossa conversa de hoje. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre os impactos econômicos e a reforma tributária. Inicialmente, vamos falar do panorama geral da reforma de consumo. Doutor Paulo Vitor Costa, gostaria que você falasse agora com todos os nossos internautas, todos aqueles que seguem nas redes sociais, que vão começar a nos seguir cada vez mais, sobre esse primeiro tema. Fale um pouquinho sobre tudo o que está envolvendo o ISS, o ICMS, todo esse contexto, para depois o doutor Aquiles fazer o seu comentário. A palavra é sua. Sim, como a gente tem falado, estamos diante de uma reforma, né? Então a gente tem que ter em mente que estamos começando um novo sistema tributário do consumo no Brasil. Hoje, o que nós temos no sistema tributário atual, que está sendo reformado, né? Basicamente, nós temos alguns tributos que incidem sobre o consumo. Como assim sobre o consumo? Sobre tudo aquilo que a gente compra. A gente vai no mercado, a gente vai no restaurante, no cafezinho. A gente tem sobre esses produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, no combustível que a gente abastece o nosso carro, tributos sobre o consumo, né? E aí a gente pode dividir esses tributos em entes federativos, que são quais?
aqueles tributos que pertencem a cada ente federativo, à União Federal, aos estados e aos municípios. Basicamente, nós temos para os estados o ICMS, né, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, que é praticamente a principal fonte de arrecadação tributária dos estados, né? O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais. Todo produto que você consome em que há circulação de mercadoria, ou seja, você vai no comércio, compra no mercado, você abastece o seu automóvel no posto de gasolina, você contrata uma prestação de serviço de transporte, por exemplo, interestadual, intermunicipal. Sobre esse tributo, sobre essa mercadoria incide o ICMS, que é o principal imposto estadual. Há outros impostos estaduais, mas sobre o consumo seria o ICMS. A gente tem também o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é de competência municipal, ou seja, os municípios que fiscalizam, que arrecadam, que utilizam essa receita, né, arrecadada do tributo, que é um imposto que incide sobre a prestação de serviços, né? É o arquiteto que você contrata, é o serviço médico que você usa, por exemplo, a manutenção do seu carro, que você paga pelo serviço de manutenção. Todos esses serviços, essas prestações de serviço, há o tributo do ISS, que é recolhido para o município, seja o município de São Paulo, se o serviço foi prestado aqui, seja o município do Rio de Janeiro, se o serviço foi prestado lá. E há também os tributos de competência federal, que é a União Federal que fiscaliza, arrecada e cobra efetivamente dos contribuintes, né? Que, nesse caso, sobre o consumo, seria o PIS/COFINS. É um tributo muito complexo, um tributo relativamente novo em relação aos demais, mas é muito profundo. É um tributo que ele incide tanto sobre serviços quanto sobre mercadorias, porque ele incide sobre uma base de cálculo que a gente chama de receita, né? Quando você aufere receita, você tem que recolher PIS e COFINS sobre essa receita, que é a tributação da União. E uma coisa em comum para todos, na verdade não é incomum, mas com exceção do ISS, mas muito fortemente no ICMS, no PIS e COFINS, é a sistemática da não cumulatividade. O PIS e COFINS vai ter algumas regras específicas do não cumulativo, mas em regra você vai ter a não cumulatividade tanto para o ICMS quanto para o PIS e COFINS, que basicamente você compensa na sua operação seguinte o tributo que você recolheu na operação anterior. Explica isso de forma prática e para quem está nos assistindo, como funciona você também fala um pouquinho também da mudança, assim, temos impostos novos trocados, ou seja, o que vai ser, isso. O que era ICMS vira o quê, ou seja, qual é a substituição dos principais tributos para que o pessoal consiga saber, na hora que eu for até o supermercado, eu vou pagar, vai ser destacado o quê? Na hora que eu for num posto de gasolina, e depois vamos falar sobre os serviços também. Isso. Basicamente, a não cumulatividade se você, por exemplo, tem um comércio e você adquire um produto para a sua revenda, na entrada desse produto no seu comércio, você recolhe PIS e COFINS e ICMS sobre o preço que você pagou na entrada. E você vai destacar nessa nota fiscal desse preço quanto que foi de tributo, de ICMS e PIS/COFINS. E quando você revende esse produto para um consumidor final ou um consumidor intermediário, um contribuinte intermediário que vai depois revender de novo esse produto, na sua saída sobre a sua receita, quando você vai apurar os impostos, o PIS, COFINS, o ICMS, e nessa apuração você destaca e compensa o tributo que você pagou na entrada. Então essa é a sistemática da não cumulatividade, que te permite gerar crédito sobre aquele tributo, e ele mantém um princípio na prática muito consagrado na tributação do consumo, que é o da neutralidade tributária. Esse princípio ele vai dizer que a tributação ela não pode ter um peso financeiro sobre a operação negociada, sobre a venda da mercadoria. Então, a sistemática da não cumulatividade de débito e crédito ele vai garantir, pelo menos em tese, a aplicação do princípio da neutralidade tributária. Respondendo a segunda parte da sua pergunta,
nós com a reforma nós temos basicamente que esses tributos, que são o PIS/COFINS, o ISS e o ICMS, serão substituídos por 2 novos tributos. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. 4 impostos viram 2 impostos, é isso? Praticamente isso. Qual é a diferença? O principal objetivo, né, até então, que se tem em mente é a simplificação. Por quê? Nós temos um pacto federativo, ou seja, a União Federal, ela é a união dos municípios e dos estados. Ele permite que os estados, cada um, tenha a sua própria legislação. Então, na prática, nós temos praticamente 27 ICMS no Brasil. Cada um com sua legislação específica, com sua alíquota, com sua sistemática de fiscalização e arrecadação. E nós temos 5.000 e mais de 5.000 legislações sobre ISS, que é municipal. Então, cada município vai ter a sua legislação de ISS, Imposto sobre Serviço. A reforma tributária, o principal objetivo, pelo menos até que se comprove efetivamente a existência disso, é a simplificação de todo esse emaranhado de legislação tributária. Ou seja, ao invés de 27 ICMS, nós teremos um IBS. Nós teremos, ao invés de 5.000 ISS, nós teremos um IBS. IBS e ISS vão se fundir em um único tributo chamado IBS, com uma única legislação, uma única forma de fiscalização, arrecadação e pagamento. Então, o contribuinte, por exemplo, que tem um comércio em São Paulo e vende para o Brasil todo, ele não vai mais se preocupar em como terá o impacto do ICMS lá no interior do Maranhão, por exemplo, se ele vende a mercadoria do Maranhão. Isso é importante a gente pontuar. Eu quero que você repita depois isso. Então, você que tem você transaciona com outros estados, você não tem que se preocupar se você vai vender para Minas Gerais, para o Mato Grosso do Sul, para qualquer outro estado, com a legislação estadual. Você vai ter uma única legislação que regula todas essas transações entre os estados, é isso? Exatamente. Essa é a ideia principal do IBS. É a simplificação de todo esse emaranhado de legislações federais, estaduais e municipal para unificar em um único imposto, o IBS. Somado a isso, nós teremos a CBS, que é a Contribuição para Bens e Serviços, que nesse caso ela vai substituir especialmente o PIS/COFINS, que é uma contribuição tributária da União Federal, né? Ela não é, o PIS/COFINS ele não é um imposto em si, ele é uma contribuição. Então você vai substituir o PIS/COFINS, que é uma legislação extremamente complexa, extremamente emaranhar, envolta de regras específicas, e ter uma legislação também mais enxuta e mais simples, que é a CBS, de arrecadação da União. Então, nós teremos uma dinâmica absurdamente complexa e profunda, que é a legislação atual do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS, para uma legislação mais simplificada, mais homogênea, mais organizada, em que as operações terão impactos tributários mais previsíveis e mais simples. A apuração do imposto será mais simplificada. A grande pergunta é, de fato haverá essa simplificação, essa facilidade de apuração de impostos? Acreditamos que sim, mas a esperança só vai se concretizar realmente quando esses impostos vierem e ficarem efetivamente operacionais, né? É que nós teremos a resposta se realmente houve essa simplificação. Eu vou voltar contigo agora, daqui a pouquinho, aliás, e vou passar para o Dr. Aquiles Cavallo, porque aí eu quero saber quando a previsão, você me falar um pouquinho sobre esse calendário, sobre a questão da neutralidade, que para mim não ficou ainda muito, eu acredito para quem está nos assistindo também não tenha ficado muito claro, mas eu acho que ficou importantíssimo você falar dessa redução, ou seja, de complexidade no nosso sistema. Dr. Aquiles Cavallo, mais uma vez uma honra tê-lo aqui conosco. Eu quero que o doutor fale o seguinte: eu sou um pequeno empresário, o Dr. Aquiles tem especialidade na área de beleza e saúde, ou seja, na verdade de estética também, ou seja, ele atende muitas empresas nessa área de serviços.
E eu quero que ele fale para você, agora que nos assiste no Simplifica, o que vai impactar. Eu tenho um pequeno negócio, o que isso vai impactar? A reforma vai ser benéfica? O que eu vou... vai realmente ser mais prático? Eu vou falar com o meu contador sobre aquilo que eu tenho que recolher ou não? Me fala um pouquinho sobre esse impacto desse arcabouço, nessa mudança realmente grande que vai acontecer no país. Pois é, Sérgio, eu estou cético. Realmente eu tento tomar aí uma dose de otimismo, mas não vejo que vai melhorar. Porque o Brasil não é um país, é um continente. O Brasil tem muitas particularidades de região para região e tem um sistema tributário que, teoricamente, não vai ser mexido, mas vai ser impactado, que é o Simples Nacional. Então, hoje, nós temos, vamos dizer, alguns segmentos, algumas escalas de negócios e operações e riqueza. Então, nós temos a grande empresa, a gigantesca empresa, a multinacional, empresa aí que fatura bilhões, enfim. Para esse grupo de empresas, há um horizonte melhor com a reforma tributária, porque você tem ali algum tipo de efetiva redução, né? Então você pode sentir. Mas, para a grande, esmagadora maioria dos negócios, que são dos Simples Nacionais, do Simples Nacional, os pequenos, médios empresários e principalmente serviço, vai ser um desastre absoluto. Por quê? Quando se preserva o Simples Nacional, se preserva o modelo que fazia valer ou fazia sentido no sistema antigo. No sistema novo, o Simples Nacional vai sofrer. Por quê? Ele não vai ter nenhum tipo de crédito, enquanto que o fornecedor dele vai aumentar o preço, já que parte desse preço, em tese, seria apropriado pelo Simples. Então, ele vai sofrer um aumento de preço, um aumento de custo. E, quando ele faz a operação de venda, se ele fizer um serviço, uma venda para um grande, ele não vai gerar o crédito que esse grande necessita, que ele vai buscar. Então, essa empresa do Simples, ela vai estar limitada a coisas muito pequenas. Então, a empresa do Simples não vai entrar numa cadeia de negócios, uma cadeia efetiva, onde há uma operação adquirindo insumos de um grande e vendendo para um outro grande, porque ele vai ficar mais caro. Então, muitos exemplos estão ocorrendo e estão sendo estudados que demonstram essa problemática que vai existir para o Simples Nacional. Lógico, se a gente for falar, nós temos inúmeras cadeias, inúmeros segmentos que a gente poderia exemplificar. Mas um segmento que eu gosto muito, por várias razões, e porque eu trabalho muito com ele, é beleza e bem-estar. O setor de beleza e bem-estar, ele é o setor dos salões de beleza, é o setor de serviços de beleza, por exemplo, barbearia, manicure, pedicure, cabeleireiros, esteticistas. E esse setor, atualmente, ele é um setor que emprega pessoas em todos os 5.570 municípios do Brasil. Ele é o setor, talvez, mais democrático, porque ele emprega pessoas, desde artistas, aqueles artistas da tesoura, até pessoas simples, sem formação. E esse setor, ele é formado basicamente por microempreendedores individuais, salões no Simples Nacional e alguns no regime normal de tributação, que pode ser real ou presumido. Esse setor, ele vai sofrer tremendamente, porque ele vai passar a ter um impacto grande nos insumos. Como eu disse, deve haver um aumento de preço que dizem que se compensa num segundo elo da cadeia, e não terão uma redução de carga fiscal. Então, indo para o salão tradicional, um salão tradicional, sem estar no Simples Nacional, ele paga 3,65 se tiver no presumido, mais um ISS que
tem municípios que cobram 2, tem municípios que cobram 3, então vamos colocar uma média de 3. Ele paga 6,25, alguma coisa nesse sentido. Esse salão, com a reforma tributária, ele vai pagar só do CBS, em torno de 9%. Se a alíquota, e alguma coisa que eu vou falar à frente, se a alíquota ficar em torno de 29%. Então, quer dizer, ele paga 3,65 e vai para 9 alguma coisa, 6 pontos percentuais de impacto. Quando surgir o IBS, ele sai de 6,25 e vai para 30, 29, 28. Então, esse salão no regime normal de tributação não tem como seguir. Infelizmente, a insensibilidade dos nossos legisladores não deram nenhum tipo de redução para a carga fiscal dos profissionais de beleza e bem-estar. Então, por exemplo, o médico tem um desconto de 60%, nós, advogados, 30%. E essa pessoa que cuida da gente, o dono do salão, o esteticista, o barbeiro, o cabeleireiro, tem que pagar a alíquota cheia, plena. Isso vai desencadear um problema grave no setor. Porque, como eu digo, o setor de beleza e bem-estar, ele é extremamente democrático. Ele pulveriza riqueza, pulveriza oportunidade e é uma fonte de trabalho em qualquer município do Brasil. À medida em que esse setor não é respeitado, eu digo respeitado mesmo, porque ele foi tratado com a maior alíquota, ele vai sofrer uma ruptura e essa ruptura vai ter impactos econômicos. O panorama que o doutor Aquiles acaba de colocar é realmente extremamente desconfortável para quem está nesse setor de serviços, principalmente beleza e bem-estar. Qual seria o maior pedido desse setor? Ou seja, obviamente existe um movimento para que haja uma mudança ou uma amenização de todo esse impacto. O que o setor vem pedindo para que o legislador ou o próprio governo, para a aplicação, quando a reforma realmente estiver vigorando, para que isso mude esse estado de coisa, doutor Aquiles? O pedido do setor é equiparação da alíquota ou do desconto que é dado para a saúde. Porque beleza e bem-estar, ele é saúde. Todo mundo sabe que a pessoa se olhar no espelho e falar, poxa, hoje eu estou bonito, o cabelo está bem cortado, a maquiagem bem feita, ele traz um bem-estar interno e isso é melhor do que qualquer medicamento. Então, é setor de saúde. E sendo setor de saúde, o segmento deveria ter a mesma redução que existem para o setor de saúde. E qual é essa redução? 60%. 60%. 60% na alíquota. E falando em alíquota, é a grande aposta. Acredito que as bets aí vão faturar absurdamente, porque ninguém sabe qual que vai ser a alíquota, se vai ser 30%, se vai ser 27%, se vai ser 28%, se vai ser 29,5%, ninguém sabe. Então, nós estamos já no mês de maio, e não sabemos qual que é a alíquota. Vamos dizer que essa alíquota sai em outubro, sai em novembro. Então, o que se tem a preocupação é qual o tamanho da alíquota. E tem alguma perspectiva, mas perspectivas nascem para serem quebradas, para não serem concretizadas. Então, o receio é que exista um cálculo, porque essa alíquota ela não é um cálculo aleatório. Existem várias premissas que demoraríamos quase 2 anos para poder explicar todas elas, mas para se chegar numa alíquota. A hora que se chegar nessa alíquota, ninguém sabe qual que vai ser. E aí que vai apavorar todo o mercado. Então esse também é um grande problema. Qual será a alíquota efetiva? Existem especulações, mas a alíquota real e efetiva não está definida. Muito bem. Vou falar agora um pouquinho, vou voltar para o doutor Paulo Vitor Costa. Seguinte, eu tenho você que conhece um pouquinho, já tem lido muito sobre a reforma tributária, um termo chamado split payment. Me fala um pouquinho sobre isso, a gente vai caminhando para o nosso fim, para a gente encerrar com
com essa definição, de forma, obviamente, simplificada, mais direta, doutor Paulo. Depois o Aquiles falar o que ele entende desse impacto. A reforma tributária do consumo, ela tem como principais nortes a não cumulatividade e a neutralidade tributária. O split payment, ela vem ser a espinha dorsal de toda a reforma. O que seria o split payment? Numa tradução livre, pagamento dividido. Para garantir, né, o creditamento que já existe no sistema atual e vai ser mais eficiente nesse próximo, no novo regime, o split payment vai ser o seguinte: a compensação tributária ela vai se dar automático através da própria maquininha de pagamento do comerciante. Enquanto que no sistema atual, que está se encerrando, tem que ter uma escrituração contábil em que você demonstre o crédito e o débito e no final faça a conciliação e o recolhimento. Essa conciliação contábil e fiscal ela vai se dar de forma automática pelo próprio sistema de vendas, interligado a uma grande tecnologia sofisticada e criada e pensada pela Receita Federal, pelo SERPRO, por toda uma infraestrutura de tecnologia que está sendo criada para atender às exigências da reforma. Então o split payment ele vai ser basicamente, de forma bem direta e didática, um pagamento em que instantaneamente haverá compensação de crédito e débito. Você vai comprar uma mercadoria, nesse mesmo momento esse sistema, essa inteligência artificial fiscalizadora, ela vai apurar o imposto sobre essa operação a ser recolhido, o CBS e a IBS, e ao mesmo tempo ele vai entender qual foi o tributo que você recolheu na operação anterior e haverá compensação automática. Há aspectos ainda que geram dúvidas, por exemplo, se o meu fornecedor não recolheu o CBS e a IBS, vai me dar direito ao creditamento na minha saída, por exemplo. Há um debate se esse split payment ele vai permitir ou se ele vai barrar a compensação do tributo se o meu fornecedor não recolheu. A princípio, entende-se que a compensação só vai ser possível quando o meu fornecedor ele recolheu na etapa anterior o CBS e a IBS. Então, a gente ainda está em dúvida. Então, o contribuinte precisa fiscalizar o seu fornecedor para confirmar a compensação do tributo. Mas, basicamente, o split payment é toda essa inteligência técnica, informacional que haverá, né, para a compensação de créditos e débitos de forma instantânea e automática, conforme cada transação ocorra, se consolide. Entendi. Então, um grande mercado, por exemplo, cada objeto, cada mercadoria que ele compra, automaticamente haverá essa compensação de débitos e créditos de ICBS, como acontece hoje em dia com o PIS e COFINS, por exemplo, o ICMS, mas de uma forma muito complexa, tem que ter escrituração, todo um departamento contábil, para ao final do mês fazer a compensação e recolher. O split payment é uma grande forma de pagamento e compensação de crédito de forma automática, automatizada e simplificada desse sistema tributário, que é uma verdadeira revolução tecnológica no mundo tributário que a gente vai começar a ver a partir de 2027, 2028 e gradualmente conforme a reforma vai se consolidando a cada ano que passa. Perfeito. A gente já tem um problema hoje, e a gente já falou aqui, né, nesse episódio do Simplifica, com o Dr. Aquiles Cavalo, que o prestador de serviço não tem esse mar de rosas, ou seja, essa facilidade, porque ele vai pagar muito mais e ele não vai conseguir compensar. E com o split payment, o problema persiste, é isso mesmo, doutor Aquiles? A questão dessa forma de pagamento, eu não gosto muito de anglicismo, então não vou falar split payment, mas é algo que ninguém testou, não é testado. Ser cobaia é muito ruim, porque em algum documento de reforma tributária falou que isso acontece em alguma parte do mundo, mas não é testado. E apostar todas as fichas em tecnologia, inteligência artificial, é algo muito complexo. Mas, tirando essa parte estrutural, que é difícil, eu não sei até se vai ser implementado, com qual certeza isso vai acontecer, mas o grande problema é você não ter certeza do crédito. Então, antes de falar do prestador, quando você nota
o crédito está assinalado, qual que é o problema? Esse crédito pode não entrar, isso se o seu prestador não pagar. E fica uma insegurança, porque quem está comprando e apropriando crédito não sabe se aquele crédito efetivamente vai entrar. Então é uma insegurança. E aí vem algumas situações meio que periféricas. Por exemplo, se a pessoa deixou de pagar, ele tem que pagar a multa. Essa multa, eu vou, como adquirente, eu vou me aproveitar, já que eu tive um problema de caixa, talvez tive que pedir dinheiro em banco, alguma coisa assim. Então, o que acontece quando esse pagamento ocorrer em mora? Ou quando esse pagamento for judicializado? Ou, pior, se o fisco amanhã resolve dar uma anistia, se essa anistia vai impactar no meu crédito. Então, são problemas que o mundo prático vai demonstrar. Porque nós estamos agora num mundo de fantasia, um mundo utópico. Nada foi testado, não tem nem alíquota. Então, o que a gente pode falar? E o prestador de serviço, qual o crédito que ele toma? Voltando à querida categoria de beleza e bem-estar. Não existem muitos créditos que essa pessoa pode apropriar. Não existem. Então, ele não vai ter o crédito, e os poucos créditos que ele eventualmente venha a ter, ele não vai ter certeza de quando vai se materializar e se concretizar. Então, esse tema, ele é um tema muito sensível, e espero que no ano que vem, né, no ano de 2026, vai ser o ano teste. E nesse ano teste, essa consigam situação... ser feitas essas adequações, é isso? Ou as adequações, ou muito humildemente vão falar, olha, é demais as correções, né? As correções, as postergações, porque mudar um sistema é muito complexo. Muito legal. E essa complexidade a gente tem que entender de forma absoluta e concreta, porque se a gente for rememorar, esse projeto da reforma tributária, ele nasceu a partir de 2023. Foi debatido por 1 ano e meio. Agora ele vai ter que ser aplicado. Então tudo aparentemente é muito curto. E repito, pensar que a tecnologia resolve e justifica tudo não é uma verdade. Legal. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E o Simplifica, nesse primeiro episódio, falou um pouquinho sobre o IBS, o CBS, sobre como vai funcionar o pagamento, né? Quando você vai até um estabelecimento, quando você vai à indústria, você vai ao supermercado, você vai ao posto de gasolina e adquire seu produto, e como vai funcionar a partir de 2026, iniciar o processo. E também vimos um contraponto extremamente interessante na área de serviços. Ou seja, um panorama não é bom, e vai depender, obviamente, dos testes que se iniciarão a partir de 2026. Agora é a hora dos recados. Doutor Paulo Vitor Costa, dê o seu recado, não só como integrante do IDTC, mas nas suas redes sociais. Coloque para que os nossos internautas, aquele que assiste esse conteúdo diferente, simplificado, e também o doutor Aquiles, na sequência, vai falar o seu recado final. A palavra é sua. Bem, o direito tributário está nas manchetes diariamente, né? Então, tudo está mudando de forma muito rápida, e são mudanças altamente complexas e profundas. O contribuinte, ele precisa estar antenado. Então, o microempresário, o pequeno empresário, o médio empresário, ele precisará ter uma equipe junta com ele, de contadores e advogados, para acompanhar toda essa mudança que a gente vai começar a ver a partir do ano que vem. Então, nos acompanhe no IDTC, nos acompanhe aqui no podcast, no videocast, nas nossas publicações, nas redes sociais do IDTC, que sempre estaremos acompanhando e tentando passar para esse público de forma direta, simplificada, objetiva e didática todo esse emaranhado de reformas que estamos passando no Brasil. A gente está tendo, num pouquíssimo tempo de alguns anos, o que se debate há décadas no Brasil. A reforma tributária no Brasil se debate há décadas, e em alguns poucos anos estamos tendo uma revolução tributária absurdamente. Estamos só falando da reforma do consumo, ainda tem reforma do imposto de renda, que dá muito pano para a manga também, dá mais um videocast.
Mas nos acompanhe e tentaremos ao máximo esclarecer e deixar de forma mais tranquila para os ouvintes. E claro, caso eles desejem entrar em contato, vai ser um prazer falar diretamente com eles. Maravilha, obrigado. Agora eu vou falar com o Dr. Aquiles. Dr. Aquiles, foi um contraponto extremamente importante, agradecemos. Nesse primeiro episódio, falou o Dr. Aquiles sobre todo o impacto na área de serviços. Mas desse é o último recado desse primeiro episódio e fale dessa prestação de serviço, ou seja, aquele atendimento de DTC e o espírito de DTC que sempre foi e sempre será de simplificar a linguagem tributária para você, nosso internauta, nosso ouvinte, também nos canais de áudio do nosso videocast. Eu gosto muito do trabalho de DTC. Temos que ser abertos, temos que efetivamente trazer informações que ajudem a todos. O meu recado final o ano que vem é teste. E como todo teste, nós temos que testar. E o testar depois de sentir, passar o retorno. Olha, aqui funciona, aqui não funciona. E esse retorno tem que ser passado principalmente para os congressistas. E eu, logicamente, gosto dessa área tributária, gosto muito dos empresários brasileiros que se esforçam para se manter vivo. E eu estou aqui justamente para estimular esse debate. O IDTC é um caminho, mas também se alguém quiser ver o que eu publico, que não é muita coisa, mas prometo que isso vai melhorar, o meu Instagram é Aquiles, com CH, um L só, cavalo com 2 L's, tudo junto. Obrigado. Obrigado. Deu a sua rede social principal também, meu caríssimo Dr. Paulo Vitor? Nas redes sociais temos o meu Instagram pessoal, P de Paulo, V de Vitor, C de Corte, PVC Melo com 2 L's. E tem também do meu escritório, Melo Alves Advocacia, Melo com 2 L's Advocacia. E tem também o LinkedIn, Paulo Vitor Costa. A gente consegue se conectar e se comunicar diretamente com qualquer pessoa. Maravilha. Esse foi o primeiro episódio, o episódio inaugural do IDTC, do videocast Simplifica. Bora simplificar? Muito obrigado.